Oi, gente! Tá começando nosso primeiro Papo com a Manu e eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a nossa pastora Fernanda. Hoje eu só quero agradecer, né? Fui a primeira, espero que eu te dê boa sorte, né? E aí você possa falar e poder ter muitos e muitos outros convidados e vai dar tudo certo. A nossa pastora é um exemplo pra nós em questão de casamento, em questão de relacionamento. Tudo que a gente vê dela, a gente vê assim que é muito de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre corte, sobre relacionamento. Eu queria já te perguntar qual que é a importância da corte no momento que a gente tá vivendo, um mundo em que tudo tá muito normal, as pessoas já estão namorando e tal, nem casam mais. Enfim, qual que é a importância da corte? Interessante, né? Que a gente pensa que a corte é algo que começou agora, né? Que caiu aí do céu e começou. E não é assim. A gente vem, né, há anos, dos nossos pais mesmo, falando sobre cortejar. E é interessante que quando a gente recebeu essa visão de passar essa visão, né, de trazer essa visão ao coração dos nossos jovens, foi algo assustador. Te digo isso no primeiro momento porque eu e o pastor Gilson não tínhamos intenção, entendimento e compreensão nenhuma disso. E como explicar isso para os jovens? E como você vai falar isso para as pessoas justamente se você teve um relacionamento completamente diferente? Já começa por aí. Tem que ser de Deus mesmo. E eu acho que o que foi algo do Senhor. Porque acontecendo a corte, foi falando, trazendo essa explicação, eu vi que nós tivemos tantas pessoas que foram tão abençoadas através da corte, que aí realmente eu fui entendendo, né? Fui recebendo essa certeza, que o mais gostoso é isso, você trabalhar para o Senhor e tendo a certeza que Ele está no meio, que Ele está fazendo. É impossível a gente não trazer a importância dessa corte. A corte, ela não está na Bíblia, ela não se fala, não tem lá os versículos falando da Bíblia. Da palavra, né? Dentro da palavra, quando a pessoa fala, mas não tem na palavra. O mais gostoso da corte e a compreensão maior que a gente vem, né? E os testemunhos que a gente teve justamente com isso. Não foi estar dentro da palavra, mas a gente poder viver os princípios da palavra neste momento. Então, assim, foi algo muito gostoso, foi algo muito importante. Por quê? Primeiro, quando nós falamos da corte e quando nós mostramos que ela é importante, primeiro começa não impondo, porque não é uma imposição, não porque pode ser assim. A corte, ela não é algo que a gente faz eu e o meu companheiro, e sim com Deus, né? Então, Deus. Antes de tudo... Como também não é você, o seu companheiro e a igreja ou o pastor. Não existe isso. Não, nem pode ser assim. Partiu para esse princípio, já não vai dar certo. Não pode ser assim. Então, aí vem começando a ter o entendimento, né? A corte, ela vem pelo relacionamento. A corte vem de algo tão importante. Eu sempre, quando penso na corte, eu penso num versículo que até está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do 32 a lá, acho que até o 35, ele vai dar uma explicação muito gostosa sobre um jovem solteiro, sobre a jovem solteira. Por que precisa? Começa por aí. Um jovem ou uma jovem, ela tem uma facilidade maior de estar com o Senhor. Ela tem uma facilidade de se entregar mais à obra, às coisas de Deus, que um casado não tem. E acho que foi o primeiro choque em minha vida, porque quando eu casei, não casei em corte, não sabia o que era isso, não tinha um pingo de entendimento, e aí me converti e eu queria buscar Deus. Eu era apaixonada com o Senhor, eu queria viver Deus em todas as minhas essências. E aí não podia. Por quê? Porque Deus foi trazendo ensinamento no meu coração que eu preciso cuidar da família, que eu precisava dar atenção ao esposo. E eu vou te falar com você, eu fiquei muito tempo revoltada com essa situação. Mas eu quero Deus. E aí eu não sei como é que Deus é lindo. Ele vai te mostrando ponto a ponto que a maior importância, né, é aquele estado que você está. E quando você está, faça o melhor. Se é casado, cuida do casamento, zela pelo casamento. Se está solteiro, zela pelo aquilo que é do Senhor. O que acontece com a corte? Ela não é uma obrigação dentro da igreja. Para ninguém lá vai chegar, você é obrigado a fazer corte. Não é isso. Mas uma pessoa que está trabalhando na frente do ministério, por que a gente faz isso? É resguardando, muitas vezes as pessoas não entendem, é resguardando aquela vida. Por quê? Porque ela pode
cuidar das coisas do Senhor em santidade. E ela pode também viver um relacionamento com Deus mais profundo, sem perder a santidade. Por quê? A corte não é somente algo que você vai ficar sem tocar, sem beijar, sem abraçar, sem ter sentimento, uma né? vida como é que fala? Sexual ali. Não é isso. Você vai ter um sentimento de amizade, de crescimento. Porque eu acho que o melhor relacionamento começa daí, né? Por um bom relacionamento de amizade. E esse relacionamento vai ser junto com Deus. Quer uma coisa melhor? É o aprendizado de viver uma vida no Senhor. Faz toda a diferença. Com certeza, né? Porque você vai estar conhecendo a pessoa. Antes de ter um interesse, assim, mais pro lado sexual, você tá tendo uma amizade com a pessoa, você tá conhecendo. Porque casamento não é, né? Só beijar, o nosso pastor, né, fala algo que é bem interessante. No momento que ele está pregando, é engraçado, mas ele fala certo. Se as pessoas tivessem esse entendimento, o que ele fala? Que quando as pessoas casaram e pode ter todo aquele momento de namoro, de estar beijando, abraçando, de estar junto, no casamento não faz. Mas porque vive toda a euforia no momento de relacionamento. Deveria ser com o Senhor e com a pessoa de conhecimento, que conheceu? Não. Aí o que acontece? Faz tudo antes, quando é no momento do casamento, já enjoou, já perdeu a graça, já perdeu. Por quê? Porque fez sem realmente deixar que Deus falasse no seu coração, que alcançasse a amizade. E sem conhecer a pessoa verdadeiramente. E sem conhecer a pessoa. É muito importante você conhecer a pessoa, e eu acho que essa pessoa tem que ter alguns princípios para você saber se a pessoa é certa ou não. Principalmente isso. E aí eu queria te perguntar, quais esses fatores você acha que a pessoa certa tem que ter? Porque eu acho que não tem esse trem de, tem uma pessoa certa para cada um, porque senão muita gente ia até acabar casando errado. Mas quando você escolher a pessoa, você tem que escolher com sabedoria, né? Com certeza. Acho que, acima de tudo, alcançar e ter essa sabedoria. A gente tem que olhar a pessoa e ver qual o amor dela pelo Senhor. Eu tenho sempre falado isso, né? Com meu esposo, dentro da igreja, no ministério, que primeiro, né, de tudo, eu quero uma pessoa que ame mais a Deus do que a mim. Então, quando eu consegui alcançar isso na vida do pastor Gilson, foi os melhores tempos do nosso relacionamento, porque acabou o ciúmes, acabou aquela sensação de posse, de muitas discussões. discussões. Então a gente parou de viver isso, né? E até um certo tempo do nosso casamento era assim, era um ciúme exagerado, era uma posse, sem precisão, sem necessidade. Então, acho que o primeiro é isso, comece por aí. É você, né, escolher uma pessoa que ame mais a Deus do que você. Além de você escolher uma pessoa que ame mais a Deus que você, vai vir com todas as características de Deus. Ela vai ter fidelidade, ela vai ser uma pessoa leal, ela vai ser leal com ela mesma, ela vai ser leal com Deus. Então, essa já é parte do princípio daí. Amar o Senhor, você ter essas coisas é consequência do seu amor pelo Senhor. Com certeza. É realmente a consequência. E isso vai guiando a nossa vida, né? Viver essas experiências com Deus é o que vai guiando a nossa vida. Então faz toda a diferença. Tem que olhar a pessoa pelo princípio dela amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Tem que ser. Outra, é justamente na corte, nesse hall da corte de amizade, de conhecer, que eu vou conhecer os princípios que ela tem familiar. Vou conhecer a visão que ela tem para o futuro, o desejo que ela tem de melhorar, de aperfeiçoar, de crescer. Então, é um momento, assim, primordial na vida de uma pessoa. Mas aí, não. Eu gosto da pessoa porque ela é bonita, né? Porque ela tem uma aparência boa, ou pior, porque ela está na igreja. Né? E não é porque está na igreja, é uma pessoa que tem o coração de Deus. Tem diferença. Escolhe também, às vezes, uma pessoa que é só porque ela é da igreja, e às vezes a pessoa, você não acha ela nem bonita. Não, mas ela está lá na igreja, ela vai bonitinha lá para a igreja, está fazendo alguma coisa lá na igreja, tá bom. A gente conhece muitos servos de Deus, muitos homens, né, e mulheres de Deus, justamente nesse momento da corte. Né? Porque ela está lá trabalhando, está toda tá na atividade, está toda cheia do vigor. Aí quando começa a ter um relacionamento, ou dentro da igreja, ou fora, o que acontece? Ela começa a esfriar das coisas do Senhor. Ela começa a deixar Deus em segundo plano. E aí é onde que tem que ser observada. Aí, mas eu vou casar porque aquele ali é de Deus, porque Deus falou comigo. E outra coisa, e Deus não está buscando relacionamento para ninguém. Tanto que olha, se a gente passasse, entendesse os princípios da palavra do Senhor, mudaria tanto a nossa vida.
Quando Adão estava lá, colocando o nome, trabalhando para o Senhor, vivendo aquele momento de colocar nomes nos animais, de ver as plantas, de estar lá. Aí Deus viu no momento que ele relacionava com Adão, tinha um entendimento, tinha aquele amor por ele, ele pensou assim, olha, é bom que esse aí tenha uma disjuntora. Olha para ver como é que Deus é lindo. Então Deus não procura namorada, relacionamento, uma pessoa para ninguém. Não existe isso. Ele vai fazendo tudo isso em acordo com a sua intenção do seu coração. E é justamente quando as pessoas se perdem. Porque quando eu tenho uma intenção no Senhor, quando eu tenho um amor no Senhor, tudo vai bem. Tanto que acho que quando a pessoa tem um relacionamento firme com o Senhor mesmo, aí que as coisas dão mais certo em todas as áreas, não só nessa área de relacionamento, mas também na vida financeira, em tudo que rege a vida dela. Quando ela tem um bom relacionamento com o Senhor, as coisas caminham. Quando outras coisas são o primeiro lugar na sua vida, infelizmente, nada vai dar certo. É interessante que a gente fala muito isso, né? Ele tá lá em Salmo. Em Salmo fala assim, um abismo puxa o outro abismo. Isso para as coisas ruins. Só que a gente esquece que para as coisas boas também. Você estava até falando sobre como os primeiros anos de casamento, né, foi difícil, porque você começou a conhecer o Senhor quando você já estava casada. E aí eu queria que você falasse, contasse mais como que foi o seu começo do seu casamento, até você estar firme no Senhor, até você entender o propósito do Senhor para vocês. Foi difícil. Não é fácil. A gente fala que um casamento é realmente dois, né? É dois que vai se tornar um. Mas até se tornar um, é todo um conflito, é todo um atrito. A gente passa a conhecer não só a pessoa, mas a família da pessoa em intimidade. Por quê? O ensinamento dele vem junto. O meu ensinamento da minha família vem junto pro casamento. E aí os atritos começam. Porque duas pessoas criadas de forma diferente se juntam. Então... E foi um tempo muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu te falo que hoje eu tenho 29 anos de casado. Eu vivo a melhor fase do meu casamento. Melhor momento do meu casamento. Por quê? Porque hoje eu tenho a maturidade. Hoje eu tenho a graça de viver, né, a essência de Deus na minha vida, de ver o Gilson, né, o pastor Gilson, vivendo esses momentos com Deus também. Então, assim, hoje eu vejo que o Gilson ama mais a Deus do que a mim, então não tem essas coisas de ficar querendo que eu seja a perfeita dele. Então, essa situação vai fazendo que nós vamos olhando o outro e amando o outro nas suas imperfeições. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu comecei a orar ao Senhor. E aí comecei a entender que eu não podia mais mudar ele. Que quem precisaria de uma mudança, quem precisaria de viver uma vida com o Senhor era eu. E quando eu passei a fazer isso, o pastor Gilson melhorou. Se tornou outra pessoa. Então foi um tempo muito gostoso de ensinamento, né? Por que eu falo muito gostoso agora? Porque quando a gente aprende isso, a vida da gente muda. A gente vê muito relacionamento que tem muitos erros por causa disso, porque às vezes acha que a mudança tem que acontecer mais na outra pessoa do que nela mesma, e aí, talvez isso que trava essas pessoas de viver o melhor do Senhor. Os maiores atritos que tem no casal é justamente aí, porque parte do princípio do que o outro precisa me fazer feliz, o outro precisa de mudar, o outro tem defeito, e aí quando eu esqueço de olhar os defeitos dos outros e começo a olhar a minha vida, eu falo muito do holofote, né? Quando eu pego o holofote e coloco na minha vida e deixo bem claro quem eu sou, o que eu preciso melhorar, vai ficando tão leve, é doído, porque a gente chora, a gente é chamado a atenção pelo Senhor. Então eu tive um tempo muito, muito difícil de crescimento, muito. Mas hoje eu sou muito grata ao Senhor porque eu me permiti. Precisa você dessa permissão ao Senhor de te aperfeiçoando. Né? Não espera a perfeição no outro, te aperfeiçoando faz a diferença. Tem muitos jovens, né, que estão assistindo a gente e muitos perguntaram qual que é o conselho que você daria para quem tá casando, para quem pensa em casar, até para mim mesmo, que eu também quero casar, viu, gente? Você está muito nova, tá, Manu? Então você pode esperar um pouquinho. Os jovens cuidam das coisas do Senhor. Por quê? Porque quando casar, não tem jeito mais, né? Quando casar, eu tenho uma responsabilidade de estar na minha casa, de dar mais atenção para o meu esposo, aí vem os filhos, e isso a gente tem que entender, porque isso entra em conflitos de muita gente, principalmente você que é bem ativa, e aí quando vai ver que vai ter que dar uma parada, não porque quer, né? Porque
há uma outra necessidade. Então aproveita isso, porque quando eu casei e eu via que eu não podia aproveitar isso, porque eu tinha foi muito complicado. Mas o conselho que eu dou é, acima de tudo, sabe? Ame a Deus. Traga Deus pelo seu relacionamento. Esteja em Deus, esteja no Senhor. Deixa Ele te guiar, deixa Ele falar os propósitos, ser o propósito da sua vida. Nada como ter o Senhor no nosso relacionamento. Isso faz a diferença, isso muda a nossa trajetória e eu vou te falar que você diminui muita dor. Ter o Senhor em primeiro lugar muda tudo e tanto quem está muito preocupado com isso, a palavra diz que colocar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Justamente. E eu acho que quando o Senhor está em primeiro, essas coisas que são até importantes, vêm também junto com aquilo que está no Senhor. Mas é porque Deus agrada no coração daqueles que se alegram nele. Né? Salmo fala isso, deleite no Senhor, né? Se contenta no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. E as coisas vão acontecendo. É o testemunho que eu tenho de muitas pessoas que serviam ao Senhor e não queria fazer corte, e aí saiu da igreja. Aqueles que não queriam fazer corte, mas continuou, e aí resolveu fazer corte, e na corte eles foram vendo o crescimento. Como que essas pessoas casaram debaixo de uma bênção, mas debaixo de uma prosperidade e em todas as áreas na vida dele. Mas essa prosperidade não pode ser só quando eu me coloco a fazer uma corte. A gente tem que entender que essa prosperidade, para continuar alcançando um bom casamento, você precisa dar continuidade da essência da presença de Deus na sua vida. Se você é jovem, cuida das coisas do Senhor, e se você é casado, né, você tem a sua parte de casado, mas sempre buscando o Senhor em primeiro lugar. Sempre. Acho que é isso. Por isso, gente, eu queria agradecer a você que está assistindo até agora, que está aqui com a gente. E se você tem alguma dúvida ou quer que a gente faça um vídeo sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários. Não esquece o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que tire dúvida de outras pessoas. E eu também queria agradecer a nossa pastora por estar aqui no nosso primeiro programa, que é muito especial pra gente. Só posso agradecer, né, por ter sido escolhida. Que vocês sejam abençoados na prática da palavra.